Homem-Aranha Amigão da Vizinhança, o novo desenho do Cabeça de Teia, começou bem demais. Todo o design do desenho é no estilo de HQs animadas com traços vintage, relembrando os quadrinhos dos anos 1960, década na qual o Homem-Aranha foi criado. E tem muitos detalhes interessantes nos primeiros 2 episódios pra gente analisar. Claro, como você já deve saber, a animação se passa em uma realidade diferente dos filmes da Marvel, mas a história de origem do Homem-Aranha no desenho tem muitas semelhanças com a história da versão da Terra 616, e obviamente também tem algumas diferenças, mas no geral essa é uma realidade com vários acontecimentos parecidos com os da realidade principal do multiverso da Marvel, começando por diversas semelhanças com a primeira aparição de Peter Parker no MCU, no filme Capitão América Guerra Civil. A cena do Peter chegando em casa é recriada de Guerra Civil imagem por imagem. A música que toca na trilha sonora é Left Hand Free, exatamente a mesma música da primeira aparição do Homem-Aranha em Guerra Civil. A cena recria a chegada dele em casa quando encontra Tia May com Tony Stark, com diversos detalhes idênticos, como o número de pessoas que passam por ele no corredor e até a pessoa sentada ao fundo. A cena também mostra o que aconteceu antes e explica a frase do Peter em Guerra Civil, dizendo que encontrou um aparelho de DVD no lixo e que tinha um carro muito louco do lado de fora. Na animação, a gente chega a ver o Homem-Aranha encontrando esse aparelho e até tirando uma selfie com o carro, algo que não foi mostrado no filme. E a pose que ele faz na selfie com o carro é exatamente igual às poses do modo selfie dos jogos do Homem-Aranha para PlayStation 4 e 5. Mas aí vem uma primeira diferença e já é uma diferença grande. No desenho, a Tia May não estava conversando com Tony Stark, mas sim com Norman Osborn. A cena também lembra o Peter encontrando a Tia May e o Norman conversando em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Aliás, é legal lembrar que o Norman Osborn não existe na Terra 616, algo que foi revelado no terceiro filme do Homem-Aranha. Então essa é outra diferença enorme. O Norman ofereceu um estágio pro Peter, assim como o Tony fez no MCU. Mas outra diferença é que o estágio que o Tony Stark ofereceu era fake. Era uma fachada para esconder que ele tinha interesse no Homem-Aranha e não no Peter. Já o Norman ofereceu um trampo de verdade. E o Peter pergunta de salário igual ele fez em Guerra Civil. Outra pequena diferença entre as cenas é que no desenho é a própria Tia May quem faz sinal pro Peter perguntar sobre salário. Isso não aconteceu no filme. Em Guerra Civil, o Peter pergunta sobre salário por conta própria, sem esse incentivo da Tia May. Até o quarto e a sala da casa dele, na animação, também são muito parecidos com os de Guerra Civil. Outra cena retirada diretamente de Guerra Civil é a cena do Homem-Aranha impedindo o carro de bater no ônibus. Essa é exatamente a cena que o Tony Stark mostrou pro Peter no quarto. Era um vídeo do YouTube e foi através desse vídeo que o Homem de Ferro descobriu que Peter Parker era o Homem-Aranha. Inclusive, pensando nessa realidade parecida com o MCU e na cronologia, a própria batalha do aeroporto de Guerra Civil pode acabar acontecendo em breve no desenho também. Aliás, falando em batalha do aeroporto, a primeira imagem da animação é uma imagem do Queens, com exatamente a mesma fonte da cena da primeira aparição do Homem-Aranha no MCU em Guerra Civil. O ângulo da imagem é um pouquinho diferente do filme, assim como os prédios no fundo, mas a cena é uma homenagem. E essas pequenas diferenças mostram que é uma realidade diferente. No fundo tem um prédio no mesmo formato da Torre dos Vingadores no MCU, e o Homem-Aranha no MCU ganhou poderes antes da venda da torre. Então essa seria a Torre dos Vingadores ainda, considerando que essa realidade tem uma história parecida com a principal. Vale lembrar que esse prédio da Torre dos Vingadores não existe no mundo real. Ele fica no lugar do edifício MetLife em Nova York, que tem uma aparência totalmente diferente. E falando em primeira aparição, o nome do primeiro episódio é Amazing Fantasy. Esse também é o nome da HQ na qual o Homem-Aranha apareceu pela primeira vez. Um detalhe legal dessa primeira cena é que o Peter acorda com uma revista na cara. A revista é chamada Amazing Adult Fantasy. Essa é a capa da edição número 14, que é exatamente a edição que veio antes da primeira aparição do Homem-Aranha nas HQs. Entre o capítulo 14 e o 15, eles tiraram o Adult do nome e virou apenas Amazing Fantasy. E na edição 15 foi quando aconteceu a famosa primeira aparição do Homem-Aranha nas HQs no ano de 1962. Na contracapa dessa revista que aparece na cena, tem um anúncio procurando por pessoas que gostam de desenhar. Esse exato anúncio apareceu, por exemplo, em Strange Tales número 110, HQ de 1960,
1963 que marcou a primeira aparição do Doutor Estranho nos quadrinhos. Dentre os livros de cabeceira do Peter está White Fang, um livro de Jack London, publicado em 1910, que conta a jornada de um lobo desde o nascimento até ser domesticado. A própria Marvel já chegou a adaptar a história desse livro de Jack London em HQs. Também tem um livro de gramática e uma enciclopédia sobre os presidentes. Alguns meses depois, já com os poderes, são os mesmos livros exatamente que aparecem na cabeceira, ou seja, o Peter tá atrasado na leitura. E esse exato livro sobre presidentes também estava na cabeceira da cama dele em Guerra Civil. Em seguida, vem uma cena do Peter perdendo o trem, que lembra bastante a cena clássica do Homem-Aranha 1 do Tobey Maguire, quando ele perde o ônibus pra escola. Aí ele pega uma carona com a tia May e a conversa deles revela que o tio Ben já morreu antes do começo da história da animação, antes do Peter ganhar os poderes, algo bem diferente das histórias clássicas do Homem-Aranha, mas semelhante ao MCU. Pela conversa do Peter com a tia May no carro, a morte do tio Ben é bem recente, inclusive no começo da história. Os dois dão a entender que ele morreu há pouco tempo, e essa cena da carona e da conversa lembra bastante a famosa carona do Peter com o tio Ben no primeiro filme do Tobey, inclusive com o clima triste envolvendo o diálogo. E claro, assim como no MCU, o Peter é fã do Tony Stark e tem até um enfeite do Homem de Ferro no carro. Aí é legal a gente falar sobre a cena do Peter ganhando poderes. Essa cena do Peter chegando na escola, o Doutor Estranho lutando contra um monstro e a aranha caindo do portal, é exatamente a cena que eu descrevi no vídeo da D23, que eu tive o privilégio de assistir em novembro. Mais uma vez, então, eu quero deixar um agradecimento para a assessoria da Disney e da Marvel pelo convite. Mas a cena foi editada para D23, eles diminuíram a cena e cortaram alguns trechinhos. Essa versão do desenho tem trechos a mais. A ideia de como ele ganhou poderes, sendo picado por uma aranha radioativa, é igual a todas as histórias de origem do Homem-Aranha, mas a situação é nova. Ao invés de um laboratório onde estudavam aranhas radioativas, tem toda essa parte mística do Doutor Estranho enfrentando uma criatura, um portal se abrindo e a aranha atravessando esse portal, vindo de outro lugar, talvez até de outra dimensão ou outra realidade. Um detalhe legal é que na hora que o Doutor Estranho aparece pela primeira vez, toca a música tema dele do MCU. O visual dele na animação é bem parecido com os desenhos do Steve Ditko, co-criador do Doutor Estranho e do Homem-Aranha junto com Stan Lee. O próprio visual do Peter também simula a época da criação dos personagens e os desenhos do Ditko. Os dois foram criados mais ou menos na mesma época. O Homem-Aranha surgiu em junho de 1962 e o Doutor Estranho 10 meses depois, em abril de 63. O monstro que o Doutor Estranho enfrenta é chamado nos créditos de Alien Simbiótico. No começo eu achei o personagem parecido com a Chatra, uma caçadora de aranhas importante das histórias recentes do Amigão da Vizinhança e que também é da ala mística da Marvel. Ela é habitante da Terra 001, uma realidade ligada com a teia da vida e do destino, e é a principal realidade da saga do Aranhaverso nas HQs. Então faria sentido eles terem vindo de lá e a aranha que picou o Peter também. Pode ser que seja uma versão diferente dessa personagem possuída pelo simbionte, mas a Chatra é uma mulher e o personagem simbiontizado parece ser do sexo masculino no desenho. Além disso, ela não é exatamente alienígena. Então, se for para imaginar qual alien do universo da Marvel ficaria com essa aparência depois de ser possuído por um simbionte, eu imagino que outra opção seria um alien da raça Vrelnexian, que também tem essas espécies de pelos e presas. Vale lembrar que esses aliens da raça Vrelnexian já apareceram na 5ª temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Durante a batalha, o Doutor Estranho usa o olho de Agamotto e a Joia do Tempo para tentar evitar a colisão do ônibus com a escola, assim como a gente já viu ele fazer muitas vezes no MCU. Ele também usa as bandas de Cyttorak para prender o monstro no começo da cena e faz o feitiço de vários braços, igual o que ele usa contra o Thanos em Guerra Infinita. Outro feitiço que ele usa para se proteger do monstro é o escudo de Serafim, que já apareceu várias vezes no MCU e vem das HQs também, assim como esses outros feitiços. Mas no desenho o escudo não foi tão eficiente quanto o Stephen imaginava. E claro, ele também manda o manto de levitação resgatar um jovem, igual o manto salvou o Ned em Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, por exemplo. Quando chegam na escola, o Doutor Estranho fala que não era pra eles estarem ali. Será que era pra estarem na Terra 001, na realidade principal do Aranhaverso? Eu fiquei com a sensação de que esse Doutor Estranho pode ter vindo de outra realidade. Se a gente seguir a cronologia do MCU, o Doutor Estranho em teoria
Homem-Aranha ainda não teria poderes. Ele treina e ganha os poderes depois da Guerra Civil. Claro, é uma realidade diferente, ele pode ter ganhado poderes antes nesse universo. Mas o Peter também não sabia o nome dele, não conhecia o Doutor Estranho. Talvez esse Doutor Estranho tenha vindo de outra realidade e estaria correndo risco de causar uma incursão, algo que iria totalmente na linha das produções atuais e do momento atual do MCU. E depois dessa treta toda, o Doutor Estranho fecha o portal, a aranha cai e morde o Peter para ele ganhar os poderes. É legal reparar que depois de morder o Peter, antes dele desmaiar, a aranha sai andando e sobe na mochila de outro personagem. É um personagem misterioso que ainda não foi mostrado. Se seguir a linha das HQs, essa cena prepara uma possível introdução da Cindy Moon, a heroína conhecida como Teia de Seda. Nos quadrinhos, a Cindy foi picada pela mesma aranha que deu poderes pro Peter e no mesmo dia. Mas claro, eles podem decidir adaptar isso, alterar essa história e dar essa história da Cindy para outro personagem, fazendo outro personagem ser picado pela mesma aranha que o Peter nesse universo. Sempre existe essa possibilidade. Outro detalhe legal é que na visão do monstro simbiótico, a Nico Minoru aparece com um brilho diferente dos outros personagens. Talvez uma indicação de que ela tem ou vai desenvolver poderes místicos. Talvez esse alien esteja caçando personagens místicos. Além de tretar com o Doutor Estranho, ele vai direto na direção da Nico Minoru quando chega na frente da escola. E quem é a Nico Minoru? Bom, a Nico é uma personagem das HQs que faz parte do grupo chamado Os Fugitivos. Ela apareceu pela primeira vez em 2001 na HQ Runaways número 1. Ela é filha de 2 magos sombrios e é poderosa no uso das artes místicas. Além de ter sido líder dos fugitivos e ter obviamente aparecido na série live action também, nas HQs ela já fez parte da A-Force, um grupo de heroínas da Marvel, já fez parte dos Filhos da Meia-Noite também e já foi professora na Academia de Artes Místicas do Doutor Estranho. A Nico e o Peter na animação se dão bem logo de cara e basicamente viram melhores amigos instantaneamente. Além disso, os dois também acabam se interessando pela mesma menina, a ex-babá do Peter nessa realidade, que se chama Pearl Pangan. A Pearl também vem dos quadrinhos, ela é uma heroína filipina que apareceu pela primeira vez nas HQs em 2019. Ela usa o codinome Wave e tem o poder de controlar e manipular a água. Ela é membro do grupo Agents of Atlas, grupo que também já teve personagens como Shang-Chi, Punho de Ferro, Namora e Kamala Khan, por exemplo. E apesar do interesse do Peter e da Nico na Pearl, ela acaba saindo com um rapaz chamado Lonnie Lincoln. Ele é um cara legal pra caramba, aparentemente, parceiro, popular, descolado, e acaba sendo a dupla do próprio Peter nas aulas de ciências. Mas se você conhece as HQs do Homem-Aranha, você sabe que esse lado parceiro do Lonnie vai durar pouco. Isso porque Alonzo Lonnie Lincoln é o nome original do Lápide, um gangster e vilão poderoso das histórias do Cabeça de Teia e do Demolidor, que já apareceu no desenho clássico dos anos 90, nos jogos do Homem-Aranha e em diversas outras mídias. A animação provavelmente vai mostrar como um cara legal pode ser corrompido pelo ambiente em que vive e as coisas que enfrenta no dia a dia. O Lonnie vem de uma família humilde nessa animação, eles passam por dificuldades financeiras e vivem em um bairro perigoso. Além disso, ele é vítima de racismo 2 vezes no caminho da escola para casa, incluindo uma encarada gratuita de um policial. Tudo isso provavelmente vai acabar se acumulando com o tempo e forçando ele a entrar para uma vida do crime. E um detalhe interessante de reparar é que a placa do carro que está estacionado na frente da casa dele é USR 4752. Essa é exatamente a mesma placa da van que o Homem-Aranha impede de bater no ônibus. A placa que ele arranca da van. Pode ser que a placa do carro da família dele tenha sido clonada ou roubada. Ou pode ser que ele esteja só pagando de bonzinho e já esteja agindo como um criminoso. Mas eu acho menos provável ele já estar trabalhando como criminoso. Eu acho que ele vai virar um. E dentro da casa ele fala sobre algum defeito no carro da mãe. Talvez também tenha a ver com isso. Podem ter roubado a placa e alguma peça. Claro, pode ser que essa parada da placa não signifique absolutamente nada. Mas é meu trabalho apontar que as placas eram iguais e tentar entender um possível motivo. No mínimo, eu acredito que é uma pista de que ele vai realmente entrar pro mundo do crime. Ou pelo menos é uma coincidência interessante. E além desses que eu acabei de mencionar, tem outros personagens muito interessantes que também aparecem nos primeiros 2 episódios da animação. Acho legal começar pelos parceiros de laboratório do Peter no estágio na Oscorp. Contando com o próprio Peter, aparecem 4 estagiários e cada um é designado por uma função específica dentro da empresa. Começando pela Asha, uma menina de Wakanda. Na cena final do 2º episódio, dá pra ver muito rapidamente
rapidamente na parede um quadro de uma foto do Norman Osborn junto com T'Chaka, o pai do T'Challa e rei de Wakanda. Isso explica como uma garota de Wakanda foi parar lá trabalhando na Oscorp. A Asha vem das HQs e tem o poder de absorver a luz e atirar rajadas de luz. Ela apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 2013. No desenho ela é uma cientista brilhante de Wakanda, assim como nas HQs. Dá pra ver que ela usa uma pulseira de Kimoyo Beads, aquela tecnologia de Wakanda que aparece nos filmes do Pantera Negra do MCU, igual a pulseira que a Shuri usa normalmente. Dentro da Oscorp, a Asha é designada para cuidar de tecnologia aeroespacial. Isso é legal porque na época das Guerras Secretas de 2015, Wakanda tinha desenvolvido o melhor programa aeroespacial do planeta, então talvez seja uma pequena referência. Aí vem o Amadeus Cho, um garoto brilhante das HQs que apareceu pela primeira vez em 2005. Ele é muito ligado com as histórias do Hulk e também costuma ser parceiro do Hércules. Amadeus Cho já fez parte dos Agents of Atlas também, assim como a Pearl, e já foi membro dos Poderosos Vingadores, dos Renegados, e atualmente é membro da equipe de jovens heróis chamada Os Campeões, junto com Kamala Khan, Miles Morales, Nova e Coração de Ferro, por exemplo. Na Oscorp ele acabou sendo designado para a área de robótica, área na qual o Peter tinha interesse. Mas isso é interessante porque talvez você não se lembre, mas a mãe do Amadeus Cho, chamada Ellen Cho, apareceu em live action em Vingadores Era de Ultron e teve participação importante na criação do Visão. O fato dele ir para a área de robótica talvez seja uma referência a isso também. Por fim, a última estagiária é chamada Jean Foucault. Ela apareceu pela primeira vez nas HQs em 2010 e é uma vigilante chamada Finesse, que já fez parte da Academia dos Vingadores. A Jean tem os mesmos poderes do treinador, de copiar qualquer movimento, e supostamente seria filha dele, mas essa relação entre eles ainda não é confirmada. Na Oscorp ela foi designada para tecnologia de computação quântica. E uma parada legal das HQs é que enquanto a Jean fazia parte da Academia dos Vingadores, quem comandava a parada, quem comandava a Academia dos Vingadores era o próprio Norman Osborn. E ele torturava os alunos para expandir os poderes deles. Já o Peter é designado para trabalhar em energia sustentável e acaba conhecendo a supervisora dele, a doutora Carla Connors. Ela não tem um braço e é uma versão do Dr. Curtis Connors, o Lagarto, que é um cientista e mentor do Peter nas HQs e acaba se transformando em uma criatura monstruosa ao tentar usar o DNA de répteis para fazer o braço amputado crescer novamente. Carla Connors não existe nas HQs, é uma versão criada para animação. E o cientista que supervisiona a todos é chamado Dr. Bentley Whitman. Esse é o nome do Mago, um dos vilões mais antigos do Quarteto Fantástico, que apareceu pela primeira vez nas HQs em 1962. Ele fez parte do Quarteto Terrível, da Inteligência e da Gangue do Capuz. Também dá pra ver que o segurança do Norman Osborn tem Galo J escrito na camisa. Esse é Jonathan Galo, um mutante conhecido como Ricochete, que apareceu pela primeira vez nas HQs em 1998. Ele também foi membro da Academia dos Vingadores brevemente e é um dos membros do grupo chamados Lingers, de vigilantes que vestem trajes antigos do Homem-Aranha para combater o crime. E tem ainda mais personagens interessantes que aparecem nos primeiros episódios. Na TV aparece Crusher Hogan, um lutador em um ringue. Esse é o nome do lutador que enfrentou o Homem-Aranha nas HQs na primeira aparição dele em Amazing Fantasy número 15. Também teve um easter egg desse Crusher Hogan em Homem-Aranha Longe de Casa. Vale lembrar que no filme do Tobey Maguire mudaram o nome do personagem para Bonesaw McGraw. E no segundo filme do Tom Holland, o easter egg do Crusher Hogan também coloca o nome do Bonesaw em uma luta contra o próprio Hogan. A professora do Peter se chama Senhorita Eberhardt. Dana Vasquez Eberhardt é a vice-presidente de animações no Marvel Studios. E o técnico de futebol americano, treinador do Lone, é acreditado como Coach Grayfield. Esse personagem é um jogador de futebol americano que vem das HQs. Ele apareceu em 1991 em uma revista que foi uma parceria entre a Marvel e a NFL. Claro, durante a cena de perseguição do primeiro episódio, aparece um personagem bem rápido na rua que você deve ter achado familiar. Esse cara é o mesmo cara que pede pro Homem-Aranha dar um mortal no primeiro filme do Tom Holland. O nome dele é Cleve e ele também apareceu em Shang-Chi, fazendo live da luta do Shang-Chi contra o Punho de Lâmina no ônibus. Pra fechar a lista de aparições, o vilão que taca fogo no prédio é chamado Butano, um personagem que também vem das HQs e é bem diferente nos quadrinhos. Ele apareceu pela primeira vez em
1993, mas daqui a pouco eu falo mais sobre ele. A escola que aparece no começo do episódio, na cena da treta do Doutor Estranho com o simbionte, é a Midtown High. Essa também é a escola onde o Peter estuda no MCU, e o interesse dele por robótica pode ser uma referência ao próprio MCU. Tem uma fala da MJ pro Peter no primeiro filme do Tom Holland, dizendo que ele abandonou o laboratório de robótica depois que arrumou estágio com Tony Stark. E a Midtown High também é a escola onde o Peter estudava nos filmes do Tobey Maguire, e é uma escola que vem das HQs e apareceu pela primeira vez em Amazing Fantasy número 15, na primeira aparição do Homem-Aranha. Mas claro, como a escola foi destruída na treta do Doutor Estranho com aquele monstro simbiótico, o Peter e outros alunos, como a própria Nico Minoru, acabaram tendo que estudar em outra escola, a Rockford Bales High School, que aparentemente foi criada para animação. Ela não existe nas HQs e, pelo visto, é muito mais focada nos esportes do que na ciência e na tecnologia. Na escola aparece um calendário do ano de 2016, o que segue a cronologia do MCU de quando o Homem-Aranha ganhou poderes. Esse desenho, então, também se passa no ano de 2016. Isso é comprovado depois, na cena de perseguição, quando aparece um pôster de um filme que, nesse universo, vai ser lançado na primavera de 2016. E bora falar da sequência de abertura. Toda a abertura também simula uma HQ em movimento. Eu também tive o privilégio de ver essa sequência de abertura em novembro, e foi também uma cena que eu descrevi no vídeo da D23. Uma das primeiras imagens dessa sequência de abertura reflete as primeiras páginas de Amazing Fantasy XV, da primeira aparição do Homem-Aranha, com um vulto do Homem-Aranha em um fundo amarelo. Depois, o Peter aparece desenvolvendo o dispositivo que solta teias. Também aparece um homem careca tentando agarrar ele, e o Peter esquivando com um traje diferente, com uma roupa normal e só uma máscara. Isso é uma homenagem à luta dele contra Crusher Hogan em Amazing Fantasy XV. O Homem-Aranha também aparece testando os poderes, pulando de um prédio para o outro e escalando uma parede com roupas comuns antes de desenvolver o traje, igual acontece no primeiro filme do Tobey Maguire. E essa cena, claro, foi retirada de Amazing Fantasy número 15 também. Quando aparecem várias versões diferentes do Homem-Aranha, provavelmente são variantes de outros universos. E embaixo dos aranhas aparece uma versão da cena da conversa do Peter com a Tia May no carro, mas na abertura ela tem cabelo curto, diferente do episódio, sugerindo que aquela é uma Tia May diferente e um Peter de outra realidade. Várias dessas versões diferentes também vêm das HQs e outras mídias. Dá pra ver, por exemplo, o design original do Homem-Aranha, feito pelo Jack Kirby. Em movimento aparece o Homem-Aranha da própria animação, com os tubos dos lançadores de teia. Depois vem uma roupa preta e verde, que é o Homem-Aranha Big Time Stealth, que aparece nas HQs e também no jogo de PlayStation. E tem também um aranha dividido no meio com duas aparências. Essa é uma junção de dois personagens, o Prodigy e o Hornet, que faziam parte do grupo chamado Slingers. Os Slingers usavam antigos trajes do Homem-Aranha que ele usou para se disfarçar quando foi acusado de assassinato. Lembrando que o Jonathan Gallo, o Ricochete, fez parte dessa equipe, como eu comentei mais cedo. Além disso, também tem um traje que lembra muito o Aranha Escarlate, o clone do Peter Parker, e tem até um que lembra o Barão Zemo, mas não é, só parece. Também tem um vulto misterioso que aparece na abertura, com um olho de cada cor. Esse é o Magargan, o escorpião, que vai ser o vilão do episódio 7, a julgar pelo título. A última imagem da abertura do primeiro episódio recria a capa da primeira aparição do Homem-Aranha nas HQs e é retirada da cena do próprio episódio que mostra o Cabeça de Teia salvando Harry Osborn de agressores. Essa cena chega até a aparecer no Clarim Diário, famoso jornal do J. Jonah Jameson, quando vemos um exemplar na casa do Lone. Já no segundo episódio, a última imagem é diferente, o que indica que cada episódio vai ter uma imagem nova para encerrar a abertura. No segundo episódio, o Homem-Aranha aparece na parede de um prédio, vestindo a máscara e com a Oscorp de fundo. Essa imagem recria a capa de Amazing Spider-Man Volume 1, número 546, uma HQ do arco Brand New Day de 2008. Esse arco mostra a vida do Homem-Aranha pós-Guerra Civil e todas as repercussões dessa guerra entre os heróis na vida do amigão da vizinhança. Isso pode ser mais uma pista de que veremos a Guerra Civil em breve e também casa com o período em que se passa o desenho. A animação tem uma música tema original chamada Neighbor Like Me, um rap que faz referência à música tema clássica do desenho animado do Homem-Aranha de 1967, composta por Paul Francis Webster e Bob Harris. E voltando para a história, depois que o Peter ganha poderes, tem um salto de alguns meses, claro. Por isso ele já aparece com essa roupa caseira nova. É um traje
traje animal bem diferente, com esses tubos enormes ligados aos lançadores de teia. É legal ver que ele tem que fazer ajustes nos tubos para soltar as teias em distâncias maiores, com mais potência. Em um determinado momento na escola, ele aparece desenhando possíveis novos trajes. É uma cena que lembra muito aquela montagem do primeiro filme do Tobey, também fazendo rascunhos de trajes para usar como herói. E o traje que ele desenha no caderno lembra muito os trajes do Mark Bagley, do Ultimate Spider-Man das HQs. No fim do primeiro episódio, tem a cena do Homem-Aranha devolvendo o dinheiro da pizza pro dono do restaurante e tendo compaixão com a mulher que roubou o dinheiro. Eu achei essa cena maravilhosa. Ela mostra que o Peter entende como as dificuldades, o desemprego e principalmente o desespero podem acabar forçando as pessoas a cometerem atos que elas não cometeriam normalmente. Isso também tem a ver com a história do próprio Lone e o futuro que eu imagino que vai acontecer com ele. Mas a fala do Homem-Aranha pra ela, dizendo pra moça não fazer ele se arrepender de ter ajudado, me deixa com a sensação de que talvez essa não seja a única aparição da personagem. Eu tô achando que tem bastante chance da gente ver ela de novo, ou se dando muito bem na vida, ou fazendo coisa errada mais uma vez. E claro, a gente tem que comentar sobre a cena do resgate do Harry Osborn. O Peter resgata o Harry também vestido inteiro de verde igual ao pai. Pode ser uma primeira pista de que no futuro ele vai virar o Duende Verde depois que o pai morrer, igual nas HQs. E tem a cena dos agressores do Harry fazendo live durante a agressão. O primeiro nome que aparece nos comentários da live é J. Wilcox, provavelmente uma homenagem a John Wilcox, um colorista que trabalhou na Marvel e coloriu diversas HQs do Homem-Aranha. Um comentário irônico diz que o Homem-Aranha era o mais novo Vingador, o Trashman, que seria traduzido como Homem-Lixo. Esse comentário comprova que os Vingadores existem de fato nesse universo, diferentemente dos universos do Homem-Aranha do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, por exemplo. E a maioria dos comentários começam tirando sarro dos trajes do Homem-Aranha e depois tirando onda com a cara dos três que apanharam dele. Na live, um dos nomes que aparecem é Screwball. Essa é uma vilã das HQs do Homem-Aranha que apareceu pela primeira vez em 2008 e quem já jogou o jogo do PS5 conhece bem. Ela é conhecida por forçar o Homem-Aranha a participar de desafios perigosos enquanto transmite tudo ao vivo. E claro que nos comentários a Screwball fala pra todos que estavam assistindo a live que no canal dela tem conteúdo melhor. E aí a gente chega no segundo episódio. O nome desse episódio é The Parker Luck. Esse é o nome de um arco das HQs que acontece logo depois que o Homem-Aranha recuperou o corpo que tinha sido possuído por Otto Octavius quando o Dr. Octopus se tornou o Homem-Aranha Superior. Também é um arco que acontece logo antes da primeira saga do Aranhaverso nas HQs. Será que vai ter mais Aranhaverso animado em temporadas futuras? Eu ia gostar de ver, quanto mais Aranhaverso, melhor pra mim. Na cena do Norman oferecendo estágio pro Peter, o Osborn pega um certificado de excelência do Parker pra observar. É um programa das indústrias Stark, uma feira de ciências júnior, e tem uma assinatura de uma mulher chamada Hannah Morales. Pode ser que seja alguma parente do Miles Morales, mas se for, é criada pra animação. Não tem nenhuma parente do Miles chamada Hannah nas HQs. Lembrando que o nome da mãe dele é Rio Morales. E o segundo episódio tem uma frase que pra mim já entra como candidata à melhor frase do ano. A Nico Minoru fica revoltada ao saber que o Peter ia fazer estágio na Oscorp e fala isso aqui. E ela tá falando do Norman Osborn, a gente sabe que é a mais pura verdade. Nessa conversa dos dois, a Nico também menciona a Roxxon Oil. Pra quem não conhece, a Roxxon é uma empresa famosa e corrupta do universo Marvel, que além das HQs já apareceu nos filmes do Homem de Ferro, em Agentes da S.H.I.E.L.D., Agente Carter, Demolidor, Manto e Adaga, Echo e várias outras produções. Essa conversa acontece durante o jogo de futebol americano do Lone, claro, e mais tarde o Peter demonstra que ele não entende absolutamente nada de esportes. Traduzindo, o Peter pergunta pra Nico quantos home runs o Lone conseguiu enterrar. Era um jogo de futebol americano, claro, mas home run é um termo do beisebol e enterrada, slam dunk, é um termo do basquete. Aliás, o cara que derrubou um drink na Nico durante a festa é o mesmo que aparece na cena dos jogadores tentando atrair sorte com o troféu. Esse cara é o que o Lone diz que tem mãos suadas e sempre dá fumble, um termo que significa derrubar a
bola no futebol americano. Então faz sentido o cara que sempre derruba a bola ter derrubado uma bebida na Nico. Nesse segundo episódio também tem mais algumas menções aos Vingadores. Quando o Peter estava olhando no microscópio, o Whitman chama ele de Hawkeye, de Gavião Arqueiro, né? E o Peter é designado para criar uma bateria autossustentável e ele menciona o reator Arc do Tony Stark para Carla Connors. Só que é lógico que o Tony patenteou o reator Arc, então eles precisam desenvolver outra tecnologia. E chegou a hora de falar sobre a treta no prédio em chamas e o vilão chamado Butano. Alguém pagou para ele tacar fogo no prédio para depois poder comprar barato. Essa estratégia é igualzinha à do Rei do Crime na série do Demolidor na Netflix. Ele contratava bandidos para deixarem uma determinada região perigosa, forçando moradores a se mudarem, e assim ele conseguia comprar prédios com preços muito mais baixos. Ele fez isso com a senhorita Cardenas na primeira temporada, por exemplo. A âncora do jornal diz que o prédio foi Red Tagged, uma designação que indica que a estrutura foi prejudicada demais ao ponto que se tornou perigoso demais viver ali. Nas notícias, ela também diz que o prédio fica a 2 quarteirões do DeWitt Clinton Park. Esse é um parque que existe mesmo em Nova York e que fica localizado em Hell's Kitchen, perto da altura da Rua 52, que é mencionada pelo Butano, e da Avenida 11. Hell's Kitchen, claro, é a região de Nova York conhecida pela atuação do próprio Demolidor e do Rei do Crime. Mas o pior de tudo é que o Butano ateou fogo no prédio errado. A esquina onde fica o prédio queimado é na Avenida 11 com a Rua 51, não na Rua 52. Realmente você vê que contrataram um profissional qualificado. Como eu falei, o Butano vem das HQs, mas mudaram o personagem drasticamente, incluindo a história, a origem dos poderes e a aparência. O logo no traje do Butano é o símbolo do infinito. Algumas pessoas comentaram comigo que achavam que o símbolo formava 2 Os e poderia ser uma referência a Otto Octavius. Pode ser que tenha alguma ligação do Dr. Octopus, sim, mas esse símbolo que aparece na roupa dele é um dos logos da Roxxon, empresa que foi mencionada pela Nico Minoru pouco antes no mesmo episódio. O design desse logo especificamente é muito parecido com o logo da Roxxon Power, a versão que apareceu nos jogos de PlayStation do Homem-Aranha e do Miles Morales. Durante a treta dos dois, o Homem-Aranha acaba acidentalmente penando o Butano pra longe, pra fora do prédio. E aí o Cabeça de Teia pede desculpas e fala que não teve a intenção de bater tão forte assim. Ele ganhou os poderes há poucos meses e ainda tá se acostumando com a própria força. Chegando no pet shop, o tubo do lançador de teia fica preso em um vidro quebrado. Depois disso, ele também fala que o próximo traje tem que ser a prova de fogo. Como vimos durante a aula, o Peter já tá pensando em um upgrade do traje. Nos próximos episódios, podemos já ver trajes novos. No fim da treta, quando o Butano fica irritado, ele aumenta a potência do traje dele e as chamas mudam de cor para azuis. As chamas azuis, caso alguém não saiba, realmente são mais fortes que as vermelhas. É mais um detalhe legal da produção dessa animação. E claro, butano na química é o nome de um gás inflamável, o famoso gás de cozinha, inclusive. E bora falar do gancho do fim do segundo episódio. Primeiro, Peter aparece assustado, chegando para reunião com Norman Osborn depois de ter desaparecido do estágio por um tempo. Ele passa por uma foto do Norman junto com o Capitão América, o que é bem estranho. Eu juro que eu não consigo imaginar um universo no qual o Capitão América e o Norman Osborn se dão bem, mas isso pode sugerir uma diferença interessante na história dessa realidade com a realidade principal. Isso porque o episódio termina revelando que o Norman Osborn já descobriu que o Peter é o Homem-Aranha. Tem esse paralelo do Norman com o Tony Stark, que também tinha descoberto isso em Guerra Civil, claro. Mas a foto do Norman com o Capitão América pode indicar que nesse universo, o Homem-Aranha vai lutar na Batalha do Aeroporto no time oposto do filme. Pode ser que o Peter acabe lutando ao lado do Capitão América e contra o Homem de Ferro, a mando do Norman Osborn. E isso é interessante, considerando que ele é fã do Homem de Ferro. Com certeza vai ser muito curioso ver como vai ser diferente essa batalha se isso acontecer de verdade. E aqui é legal comentar que nas HQs, o Duende Verde foi o primeiro vilão a descobrir a identidade secreta do Homem-Aranha, mas depois ele acabou perdendo a memória. Um bom tempo depois, quando ele recuperou a memória e lembrou disso, ele matou a Gwen Stacy, namorada do Peter na época, em uma das histórias mais clássicas do Homem-Aranha de todos os tempos. Depois de matar a Gwen, derrubando ela de uma ponte, o Duende Verde também tenta matar o Homem-Aranha usando o planador dele,
mas acaba atingindo a si próprio, uma cena que foi adaptada no primeiro filme do Tobey Maguire. E na sequência dessa história, o Harry acaba tomando o lugar do pai e assumindo como o novo Duende Verde, algo que eu comentei nesse vídeo que pode acontecer também no desenho futuramente. Talvez eles adaptem usando a própria Pearl ou alguma outra personagem para fazer o papel da Gwen e a gente veja esse arco no desenho futuramente. E se você quiser conhecer essa história clássica do Duende Verde e do Homem-Aranha, eu já expliquei a morte da Gwen Stacy em detalhes aqui no canal. É só clicar nesse vídeo que tá aparecendo agora e conferir. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.